Nossa, amiga, algo me diz que esse trek vai ser bem facinho assim, né? Se for igual essa duna aqui, 10 quilômetros assim. E é claro que eu aproveitei já para fazer um videozinho bem legal para deixar aqui para vocês. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Viajando com a Kel. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre a minha viagem para os Lençóis Maranhenses e o trekking que eu fiz por lá. Gente, eu vou contar para vocês se vale ou não a pena, como é que foi sobe e desce duna, dorme em rede, como que foi essa experiência, se eu gostei, se eu não gostei, se compensa, se não compensa. Fica aqui até o final e assiste comigo, eu tenho certeza que você vai adorar viver essa experiência aqui, essa aventura comigo. E vamos lá! Então vamos dar início aqui a essa aventura. Primeiramente eu fui até o aeroporto de Guarulhos para pegar o meu voo para São Luís do Maranhão. Isso mesmo, da minha cidade não tem voo até lá. Então, aí eu já estou no corredor do avião. Bom dia! Ó, já descemos aqui no aeroporto e aqui em frente ficam as vans, tá vendo? Só que tem que agendar antes. Então, ó, saindo ali do aeroporto do desembarque, aqui já ficam as vans. Mas aí, o ideal é reservar antes. E agora seguimos de van até Barreirinhas, que é aproximadamente 4 horas de São Luís do Maranhão, lá do aeroporto onde pegamos a van. É uma cidade bem movimentada, principalmente muitas motos também. Chegamos em Barreirinha e agora vamos procurar aonde pegar o barco para Atins. E é claro que eu já aproveitei para tomar um Guaraná Jesus, afinal eu tô na terra do Guaraná Jesus e eu tinha que experimentar esse Guaraná. Pegamos o barco até Atins e esse barco aí para em alguns lugares, ele para em algumas dunas para a gente conhecer o local e também em um restaurante para a gente almoçar e depois ele vai para Atins. E assim, é um passeio bacana, né? A gente vai começar a nossa caminhada de Atins e aí nós fizemos a primeira parada que já tinha logo uma duna para a gente conhecer. Já começar subindo a duna aí. Tinha um restaurante ali no local também, vários barquinhos que o pessoal do passeio sempre para nessa região também. E aí a gente foi conhecer o primeira duna do rolê. Ui, vamos lá. Nossa, amiga, algo me diz que esse trekking vai ser bem facinho assim, né? Se for igual essa duna aqui, 10 quilômetros assim. Oh, meu Deus, vai embora com a batata dura! Jesus! Assim, né? Cansei, mas... Subi. E é claro que eu aproveitei para dar um mergulho aí nessas águas cristalinas. Gente, olha só que lugar. Lá, água doce. E aqui é o mar. Água salgada. É perfeito. Salgar os peixes. E é claro que eu aproveitei já para fazer um videozinho bem legal para deixar aqui para vocês. Aproveitando esse visual lindo de praia que eu particularmente amo. E esse céu maravilhoso azul. E finalmente chegamos a Atins e aí é o local onde o barco nos deixa, não tem nada, gente. É muito engraçado, você chega assim no meio do nada, você fala, meu Deus, é agora, o que que eu faço? Mas o pessoal da pousada sempre tá esperando o hóspede lá, então
o nosso transporte já estava nos esperando, que era um quadriciclo. Foi muito legal andar nisso aí, viu? Essa moça que tá pilotando é a dona lá do local que a gente foi ficar, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E assim, era uma vista bem interessante, assim, era bem uma beleza bem diferente, bem exótica, né? E foi bem legal usar esse transporte aí, super diferente do que a gente tá acostumado, né? Bem, gente, então esse aqui é o quartinho onde nós estamos hospedados. Nossas bolsas. Tá meio romântico esse quarto aqui, né? Tem um mosquiteiro, olha que bacana. Uma mesinha aqui. Um ventilador, uma janela. Um frigobar, muito bom. E que deve ser uma espécie de sapateira e tem o banheiro ali. E esse aqui é o banheiro, olha, bem rústico, mas muito arrumadinho, muito limpinho. Ó, o chuveiro lá. Será que aqui tem água quente, amiga? Acho que não, hein? Será? Não, é água fria, certeza. Eu acho que a água é fria, mas também vamos combinar que aqui é um calor danado, ó lá. É água fria. E olha só que gracinha, ela colheu flores, gente, olha que capricho. Muito fofo. Gente, olha, por isso que serve a lanterna de cabeça, ó. Que a gente tá em Atins. A gente tá perdida. E aí, aqui, gente, assim, não tem muita energia, assim, não, tá vendo? As ruas, tudo escura. A gente tá indo lá no centrinho pra jantar. Aqui é super segura, claro, né? Uma vilinha super segura, porém, tá tudo meio escuro aqui. Eu já tô irritada, já tenho que usar nada. Não, minha filha, pensa que a areia é fofa, é macia. Lava o pé depois, relaxa. Bem, nós encontramos esse restaurante Sabor Caseiro, bem simplesinho mesmo, tá? Os preços lá em Atins são um pouco superfaturados. Encontramos esse prato executivo por R$35. Estava uma delícia, uma comida bem caseira, bem saborosa, né? E bem simples também, que é o que tem lá na região. Bom dia, bom dia. Estou aqui em Atins. Gente, agora é umas 8 da manhã. Tá um silêncio. Um silêncio. Tem ninguém na rua. Não sei se as pessoas estão dormindo. Não sei do que elas trabalham aqui. Deve ser de turismo, porque aqui acho que não tem muito o que fazer, não. E olha só que paz, que calmaria. Estou em busca do café da manhã. Ali está a Kaline. A gente está indo para procurar uma padaria para tomar café. Hoje o sol tá mais ameno agora de manhã. Vamos ver o resto do dia. Hoje a gente vai começar o trekking. E uma coisa bem interessante lá em Atins é que você vê animais soltos nas ruas. Por exemplo, esses burrinhos aí. Que bonitinhos. Tinha até um filhotinho ali também. Eles são bem mansos, né? Claro que a gente não chegou a tocar neles. Ficou ali de boa, comendo um matinho ali, soltos, andando pra lá, andando pra cá. É uns bichinhos simpáticos. Encontramos esse café e eu nem acreditei que o café coado era R$2. Quantos anos faz que eu não bebo um café por R$2? E esse aqui é o meu café da manhã de hoje. Bolo de milho, tá com uma cara muito boa. Uma tapioca com manteiga, um leite com café. E o interessante é que a gente que se servia aí com o café e o leite e contava quantas xícaras. E olha lá mais bichinhos passeando pela rua. E aí o nosso transporte nos buscou lá na pousadinha onde nós estávamos, né, no quartinho branco, junto com a turma que iria fazer o trekking dos Lençóis Maranhenses. A gente estava super ansiosa por esse momento. E aí a gente vai passar aí com essas 5 pessoas, né? No total éramos 6 pessoas, 2 guias e 4 mulheres, né? Eita, mulherada animada, viu, gente? E aí passaríamos aí os próximos dias com essa galera aí, conhecendo, subindo, descendo duna, em lagoa e explorando aí o local, locais inexploráveis, né? Locais onde poucos chegam, né? E aí esse transporte nos levou até o ponto de partida do trekking, né? Onde ele vai nos deixar e a gente vai iniciar com os guias. Nossa,
É o galego. E aí, finalmente encontramos o nosso guia que estava lá nos esperando no meio das dunas para a gente iniciar essa grande aventura aí de 3 noites e 4 dias pelas dunas. Galera, todo mundo se ajeitando aí, arrumando a mochila. E vamos começar essa caminhada. Isso aí, gente, era 2 da tarde. Algumas curiosidades. Gente, tem que caminhar descalço ou de meias, tá? Meias confortáveis. Nesse primeiro dia eu fui descalça. A areia é bem fofa, é bem fininha. E, bem, a areia não é quente. Isso é bem interessante. Porque a gente já imagina, a nossa areia vai ser quente, né? Mas a areia não era quente. Eu levei meu pauzinho aí de caminhada, me ajudou bastante. Eu não estava na minha melhor forma, né? Então, eu tava bem, com bastante medo de não conseguir. Gente, olha aqui, que coisa linda. Olha só que visão, né? E após mais ou menos 1 hora e meia, cada 1 hora e meia de caminhada, o nosso guia parava pra gente se refrescar em alguma lagoa e descansar um pouco, repor as energias para continuar a caminhada. Em média por dia, dava em média assim de 3 a 4 horas de caminhada no total, né? Então, a cada 1 hora e meia, mais ou menos, a gente parava, tomava um lanchinho, dava um mergulho, dava uma relaxada aí de 20 minutos, 30 minutos, aproveitava as lagoas para depois continuar a caminhada. E uma coisa boa também é que venta muito, então não é um calor escaldante. Claro que o horário que a gente foi já era após o almoço, então já estava um pouco mais ameno também. E por conta de ventar, a areia vai trocando, né? E acaba que não fica uma areia quente nos pés também. E a gente conseguiu curtir aí pôr do sol, uma coisa mais, gente, que vista maravilhosa. Muito, muito bonito mesmo. Conseguimos aproveitar aí a tarde e também o pôr do sol. E o sol foi embora e a gente continuou a nossa caminhada. E acabamos que tivemos que caminhar um pouco à noite neste dia para chegar até Baixa Grande, que foi o primeiro local que a gente se hospedou. Bem, algumas coisas que a gente teve aí no caminho foi ter que atravessar um riozinho, mas era um riozinho raso. Porém, também teve uma parte que a gente teve que atravessar uma ponte, que era apenas um tronco ali em cima, né? E é meio sinistro andar assim no escuro, no meio de um riozinho, gente. Dá um pouco de medo, não vou mentir para vocês, não. Mas finalmente conseguimos chegar ao nosso destino, que foi o primeiro foi Baixa Grande, né? Que é onde mora uma família, e essa família nos hospedou ali nas redes e serviu também um jantar maravilhoso, um jantar muito gostoso. Era galinha caipira, uma saladinha ali de repolho, um feijão muito bem temperado. É bem comum eles comerem arroz, feijão e macarrão lá. Esse foi o local onde nós dormimos, tá? Como vocês podem ver, não tem janelas nem porta, mas isso é bom porque vem um ventinho bem gostoso, né? E acaba refrescando também. E aí, logo pela manhã, olha, gente, que bonitinho, né? A gente conseguiu ter uma vista aí melhor, tinha algumas ocas ali. Não tinha janela nem porta nas casas ali, né? Naquelas casas. E já serviram logo o nosso café da manhã, que também estava muito gostoso. Tapioca, ovinho mexido, uma frutinha. E vamos continuar. Agora de dia a gente vai passar de novo, né? Nesse laguinho aí, nesse riozinho aí. Aí é um oásis mesmo, né? No meio das dunas. E vamos lá continuar nossa caminhada para mais um dia. E o que será que esse dia nos espera, né? Vamos que vamos. Bem, no segundo dia, então, a nossa caminhada vai ser em busca da Queimada dos Britos, que é um outro vilarejo ali, um pouquinho maior, onde nós ficaremos hospedados e vamos nos alimentar também. E, gente, olha que visual lindo. Venta bastante,
é bem fresco aí para caminhar. E a gente passa aí por águas mais escuras, às vezes um pouco acastanhadas também. E é uma paisagem totalmente diferente aí, é muito, muito exótico. É tudo muito exótico, né? Mas é claro que é importante você levar ali um chapéu, um óculos de sol e até uma balaclava. Vocês podem ver que a minha amiga aí, a Kaline, que está atrás de mim, ela tá usando balaclava. Eu não me adaptei com a balaclava, achei muito quente. Preferi andar sem mesmo, só com o meu chapéu. Olha só que visual perfeito. E aí, finalmente chegamos a mais uma lagoa para dar mais uma descansadinha, aproveitar essas águas cristalinas e dar uma relaxada para continuar aquela caminhadinha na areia, que não é nada fácil. E finalmente chegamos à Queimada dos Britos, como diz a minha amiga Kaline, que estava junto, que é essa aí de meia vermelha, Quebrada dos Britos. E, gente, que lugar simpático! Um vilarejozinho bem simples ali no meio desse oásis. Tinha cabritinhos, tinha criação de porcos, galinha. Muito, muito gostosinho mesmo. E, assim, muito aconchegante também, né? Um lugar bem simples, assim, totalmente diferente do que a gente já viu. É, gente, e a gente passa aí numas pontezinhas bem estreitas, né? Com umas tábuas meio soltas, mas deu tudo certo no final, ó. E chegamos aí ao nosso alojamento, aí onde a gente vai ficar alojada, né? Essas ocas são como se fossem os nossos quartos. Olha que bonitinha, tudo de palha. E claro que tem um redário ali onde a gente vai ficar, a gente vai passar a noite, nós vamos dormir, né? Vamos dormir nesse redário aí, né? Então, olha só, é o telhado todo de palha lateral também e as redes penduradinhas aí pra gente poder descansar e passar a noite aí dormindo. Honestamente, eu gostei da rede, eu me acostumei e olha, não vou mentir não, senti até falta quando fui embora, viu? Eu me ajeitei bem ali, dormi igual um neném nessa rede. Gente, pensa numa comida caseira, gostosa, maravilhosa, um vinagrete ali, um peixinho grelhado, gente, que delícia. Posso falar que passei muito bem nessa viagem, até engordei, viu? E no finalzinho da tarde a gente subiu dunas aí com o nosso guia e ele nos levou para ver um lindo pôr do sol em uma das lagoas próximas à região onde a gente ficou ali da Quebrada dos Britos, gente. Que lindo, que vista maravilhosa, como a natureza é perfeita. E a gente passou ali, aproveitou bastante a lagoa, entramos um pouco na lagoa e ficamos contemplando esse lindo pôr do sol. E esse já é o terceiro dia e iniciamos a nossa caminhada às 3 da manhã. É isso mesmo que você ouviu. Essa aí é a noite lá nos Lençóis Maranhenses, né? A gente estava aí, iniciamos a caminhada às 3 da manhã para vermos o sol nascer durante a caminhada, gente. Que espetáculo lindo da natureza, né? E aí a gente sentou ali quando o sol começou a nascer e ficamos ali contemplando essa beleza aí. Uma experiência que, se você não acordar cedo, você não consegue viver. E continuamos aí a nossa caminhada após o sol nascer.
para chegarmos no nosso próximo destino, que seria Betânia. E olha eu aí, fazendo um videozinho, gente. Como é bom amanhecer num lugar lindo desse. O que eu posso te falar é que às vezes vale a pena você sair da sua zona de conforto para viver experiências como essas. Olha só que coisa mais linda. Esse foi o dia mais puxado, nós andamos em torno de 19 quilômetros, né? Fizemos um pequeno percurso com um barquinho também, para chegarmos no nosso destino, que foi Betânia. Então agora estamos aí, vamos passar pelo rio. Claro que agora a gente vai passar por uma trilhazinha e depois por uma parte do rio que já é uma parte mais rasinha. Então a gente consegue passar andando nessa região, né? Para chegar ali até Betânia. E eu honestamente não sabia, olha, eu não vi a hora de chegar porque eu tava tão cansada, e minhas pernas não estavam nem me obedecendo mais, gente. E o interessante é que esse rio chama Rio da Alegria. E ele é um rio de águas mais escuras, ele tem uma coloração assim mais acastanhada. Como diz a Kaline, parece chamate, é só colocar açúcar. Olha só que cor, uma cor meio de barro mesmo desse rio. E chegamos a Betânia, que era um local que também ficamos hospedados ali nas redes, é claro, mas tinha um pouco mais de estrutura. Inclusive é uma vilinha e nessa vila tem até um mercadinho, você acredita? Finalmente chegou um pouquinho de civilização. Era um local bem bonito, estruturado. Tinha também algumas redes ali embaixo das árvores, dos coqueiros. Um jardim bem bonito. E do outro lado ali do restaurante, que tinha um restaurante grande que também recebe turistas que vão fazer passeios nessa região, tinha um rio, tem um rio, né, que é o Rio da Alegria, que é um rio muito, muito bonito. É uma vista bem bonita, é um rio raso, dá tranquilamente para atravessar ali, né, são águas rasas. E, gente, que vista. Olha, realmente, essa viagem foi uma viagem que me surpreendeu muito. Muito mesmo. E é claro que depois do almoço e dar aquela descansadinha na rede, a gente foi novamente em busca do pôr do sol com os nossos guias. Então a gente atravessou aí esse rio, né? Que é um rio raso, como eu falei para vocês, né, de águas escuras. É meio sinistro você pisar na água escura e não conseguir ver o que tem embaixo, mas deu tudo certo. Era uma beleza assim natural muito diferente, bem diferente mesmo, né? Todo esse desenho de areias, de águas acastanhadas, eu achei incrível. E fomos lá em busca da nossa duna, onde tinha mais uma lagoa pra gente poder contemplar o pôr do sol e também dar um mergulho, né, gente? Que a gente merece, né? Depois de tanto andar, se refrescar numa água dessa. Dormi lá na rede. E fomos em busca das baladas de sábado à noite. Olha só, gente, encontramos um bar que se chama Bar em Betânia, nessa vilinha. E adivinha que tinha no bar? Só a gente, né, meu povo? O rapaz abriu o bar ali, o dono do bar, né? E aí a gente ficou lá fazendo uma farra, as meninas tomando uma cerveja, jogando uma sinuca. Uma diversão aí pro nosso fim de semana, né? A gente aproveitar um pouquinho o sábado à noite também. E no dia seguinte acordamos bem cedinho aí pela manhã para continuarmos a nossa caminhada e pegamos um barquinho até uma duna para começarmos o nosso sobe duna e desce duna e passa nas lagoas, dessa vez em direção a uma cidade um pouquinho maior que é Santo Amaro. Então, vamos lá. Às vezes a gente tem que atravessar também pelo meio da lagoa, tá, gente? Não pegamos nenhuma lagoa muito funda, né?
Mas essa aí deu um pouquinho aí até a metade da cintura aí, colocar a mochila na cabeça para conseguir passar. E após 6 quilômetros de caminhada, esse dia foi o dia mais curto. Nós fizemos apenas 6 quilômetros e também estávamos com um grupo mais reduzido. Finalmente chegamos a uma lagoa e nesta linda lagoa a gente ficou aguardando o transporte para Santo Amaro. Então veio um carro, um 4x4, nos buscar e nos deixou nesse lindo restaurante. Esse restaurante fica em Santo Amaro e ele dá de fundo para um rio, que é o Rio da Alegria. Então a gente almoçou nesse restaurante, ficamos um pouquinho na rede, curtimos ali a paisagem, descansamos e aproveitamos bastante. Esse é um rio raso, então você consegue entrar, consegue até atravessar o rio, porque ele é um rio bem rasinho e é aquele mesmo rio de águas mais escuras, né? De águas acastanhadas. E é aquele mesmo Então, finalmente chegamos em Santo Amaro. À noite nós fomos na pracinha. Claro que toda cidade pequena tem uma pracinha. E aqui finalizou o nosso trekking. Nessa noite a gente decidiu comer pizza. E no dia seguinte nós voltaríamos para São Luís do Maranhão. E aí, né, gente, vai ficar para o próximo vídeo. Mas é isso. Posso dizer que compensa, vale muito a pena passar por essa experiência. Foram dias muito diferentes. Foram vivências muito diferentes, muito incríveis também, e um contato com a natureza que maravilhoso, maravilhoso. E se você não quiser fazer o trekking, quiser só passear mesmo, fique em Santo Amaro, que é uma cidade que tem mais estrutura e fica bem pertinho dos Lençóis.